ficaremos aí muito felizes, né? Principalmente o professor. Até uma, né, uma renovada, assim, uma cara boa para a aula, né? A gente conseguir ver a expressão das pessoas. Olha que coisa boa. Isso é muito legal, tá? Mas um bom dia para vocês aí, tá? Espero aí que estejam todos bem mesmo, de verdade, tá certo? E vamos iniciar aí a nossa aula de hoje, né? Dia 22. Vamos dar uma relembrada aí o que a gente estava estudando, né? A gente está estudando os gases, tá? Então, está estudando aí uma série de questões relativas aos gases, tá? Inclusive, eu falei que depois a gente vai passar um pouquinho também no MOL, né? Nós vamos voltar lá no MOL para a gente relembrar. E bom dia, Clara. Para a gente relembrar aí um pouquinho o que a gente falou do MOL. Mas antes eu quero só a gente termina essa parte, tá? De gases. E aí depois a gente já parte para cima, porque, como eu falei com vocês, né, essa parte dos gases era para a gente ter visto lá no segundo ano, né? E a gente não viu. Então nós estamos realmente um pouquinho atrasados aí. Eu não quero ter que correr com a matéria, porque a matéria do terceiro ano, ela é, ó, filé, química orgânica. Química orgânica é mamão com açúcar. Mas eu acredito que mais uma semana e meia a gente termina, tá? Essa parte nossa toda de gases. Enfim, pessoal. Então, a gente estava falando sobre os gases, a gente aprendeu lá sobre aquela equação de Clapeyron, né? PV igual a nRT, e a partir dessa equação a gente consegue derivar para qualquer outra equação, tá? Aquelas simulações que eu mostrei. E hoje a gente vai aprender mais um pouquinho, tá? A gente vai dar acho que hoje a gente consegue finalizar, né, essa parte aí dos gases, depois nós vamos fazer exercício, a gente dar uma treinada para ver como é que a gente tá certo? Precisa a gente voltar mais alguma coisa. Então vamos lá. Sem o professor ficar falando demais também. Então, deixa eu ver se é aqui. É aqui mesmo. Então a gente está falando. Isso. Aqui. Na última aula a gente parou aqui, tá? A gente estava falando sobre a lei das pressões parciais, tá? O que é as pressões parciais? A gente até passou isso aqui só para a gente dar uma revisada, tá? Ela fala o seguinte, que quando eu tenho uma mistura de gás, vamos pensar o seguinte, eu tenho dois gases que estão misturados aí no mesmo recipiente, tá? Então, quando eu tenho uma mistura desses gases que eles estão nesse recipiente, eu posso falar que a pressão total daquele meu recipiente é a soma das pressões parciais que todos os gases têm naquele sistema, tá? E como é que eu calculo? Eu calculo separadamente, aí que é o legal, né? Que eu posso calcular aquilo separado, tá? Eu calculo a pressão de um gás, calculo a pressão de outro gás, e depois eu vou e somo as pressões desses gases, né? Que vai dar o quê? A pressão total do meu sistema, tá? Porque, como a gente já sabe, né, que a gente aprendeu, um mol de qualquer gás, um mol de qualquer gás, ele vai ocupar 22,4 litros, né? Então, se eu tiver 2 mols de dois gases, que pode ser qualquer gás diferente, eu vou ocupar qual volume? O dobro do volume, tá? Então, por isso que a gente consegue fazer essa relação, por isso que a gente consegue calcular separadamente aí as pressões parciais de cada gás, tá? Matematicamente, tá bom? Como é que a gente começa, como é que a gente consegue ver isso matematicamente, professor? É calculando cada pressão separada através lá do PV e NRT, né? Eu isolo P, tá certo aqui, ó? Minha equação, de Clapeyron. Isolo P, né? Deixa o P lá, ó. Como é que ficou a equação?
P é igual a nRT sobre V, tá? Então, essa aí é a nossa equação que calcula a pressão parcial do meu sistema, tá certo? E aí a gente conclui que é o seguinte, se eu tiver um sistema que tem 3 variáveis, por exemplo, o que vai ser minha pressão? Vai ser o N, que é o número de mol, né, do gás A, vezes o R, que é uma constante, vezes a temperatura, em Kelvin, não podemos esquecer que a temperatura é sempre em Kelvin, dividido pelo volume que aquele gás está ocupando naquele espaço. Mais o número de mols da substância B, tá? Vezes o R, vezes o T, dividido pelo V. Tá? E isso eu concluo, consigo calcular as pressões parciais de cada gás em separado. Tá? Então, aí vai um exemplozinho aí, que é bom a gente sempre fazer no exemplo. Né? Espera só um minutinho, gente. Tem colegas entrando. Então, olha só. A fim de simular, isso é um exemplo, tá? A fim de simular o comportamento da atmosfera de um planeta distante em um tanque contendo gás nitrogênio a 2 atmosferas e oxigênio a 1 atmosfera. Foi adicionado uma quantidade desconhecida de gás carbônico. Colocou mais gás carbônico. Até que a pressão total dentro do tanque atingisse 5,2, sem variação de temperatura. Qual a pressão parcial do CO2? Fácil demais, né? Então, olha só, mesma coisa que a gente considera. De acordo com a lei de Dalton, a adição do CO2 não afeta as pressões parciais do nitrogênio e do oxigênio, que continuam sendo as mesmas, 2 e 1. E se a pressão do tanque ele é 5,2, o que a gente conclui? O que a gente conclui? Ó, fácil, né? Então, vamos lá. O que é a pressão total? É o quê? É a soma, é a pressão 1, mais a pressão 2, mais a pressão de 3. São 3 gases, certo? Qual que é a pressão total que ficou no meu sistema? 5,2. Olha como é que o negócio é fácil, né? Qual que é a pressão de 1? Vamos chamar de 1 do nitrogênio. É 2, né? Aqui, ó. Pressão do nitrogênio, 2 atm. E do oxigênio, 1 atm. Sacola. Espera aí. Odeio isso. Espera aí, gente. Tem que começar de novo aqui. Então, vamos lá. Pressão total aqui. Pressão de 1, mais pressão do 2, mais pressão do 3. Então, são os 3 gases, né? A total é 5,2, que o exercício fala para a gente. A pressão de 1 do nitrogênio é 2. A pressão do oxigênio é 1. E a pressão do CO2, vou colocar aqui, CO2, eu não sei. Então, deixa a pressão do CO2, tá? Aqui não chama de pressão total, né? Pressão total. PT. Então, agora, ó, pressão do CO2, passo, né, as outras lá diminuindo, né? 2 mais 1, 3, né? Então, menos 3. Então, qual que é a pressão do CO2? 2,3 atm. Fácil demais, né? Fácil demais. É claro que esse exercício aqui foi mais fácil porque ele me deu só as pressões. Mas se ele me desse, por exemplo,
o número de mols me desse o volume, e eu ia calcular da mesma forma. Aí eu ia usar aquela expressão, né, PV ganho NRT, calcular separado as três, e aí depois a gente faria no total, tá? Mas aqui, ó, pressão total 5,2, então você já tinha 2 e 1 lá, sobrou quanto? 2,3. Então a pressão do CO2 é 2,3 atm, tá? Exemplo aí bem facinho aí, bem tranquilo. Quem quiser tirar um print aí. Pode passar para frente? Sim, sim, não, não. Eu acho que pode. Beleza. Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Bom, aí, pessoal, da mesma forma que a gente tem a lei das pressões parciais, tá? A gente tem também dos volumes. Espera aí, alguém quer falar comigo alguma coisa? Espera aí. Gabriela. Bom, como a gente tem das pressões parciais, a gente também tem dos volumes parciais, tá? Então, olha só, em 1880, né, Émile Hilaire Amagat, tá, formulou uma outra lei também sobre as pressões dos gases, tá, que é o conceito de volume parcial. E ainda tem base em quem? Na equação do Clapeyron e na lei de Dow, tá? Ela estabelece o seguinte, que o volume total para uma mistura é igual a quem? A soma dos seus volumes parciais, tá? Então é a mesma ideia da pressão parcial, tá? Então com o volume, como é que vai funcionar? Vai funcionar da mesma forma, tá? Ou seja, o volume que o gás ocupa numa mistura é igual ao volume que esse gás ocuparia sozinho dentro de um recipiente, tá? Então, se ele ocupar 2 litros, né, dentro de um recipiente, ele vai ocupar 2 litros dentro de recipiente, tá? Esse volume, isso é importante, tá? A diferença que a gente tem um pouquinho da pressão parcial, que é o seguinte, que o volume que o gás ele ocupa, né, no volume parcial, o volume que ele ocupa depende de quem? Da fração dele, do percentual que eu tenho dele dentro do meu recipiente, tá? Dentro do meu todo, né? O que é isso, professor? O que você quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, por exemplo, se eu tenho 3 gases, né? Está meio torto aqui. Se eu tenho 3 gases, né? Dentro de um recipiente, por exemplo, um desses gases ele vai ocupar o volume da fração dele. Por exemplo, se eu tenho 1 mol, um gás que tem 1 mol, um gás que tem 2 mols e um gás que tem 4 mols, esse gás que tem 1 mol ele vai ocupar o espaço referente a 1 mol, tá? Do volume, tá? Se é só 20% em massa, ele vai ocupar 20% em volume, tá? Então, essa que é a diferença aí do volume parcial, tá? Então, a gente voltando aí na equação de Clapeyron, quando a gente for falar de volume parcial, é a mesma coisa, ó, só pega a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, e isola o volume, tá? Vai ficar nRT sobre P, tá? Então, essa aí que é a equação do volume parcial. Da mesma forma que a pressão parcial, né, vai depender de quem? Vai depender da massa, né, do número de mols também. Então, se tiver 3 gases, né,
Então, eu vou ter o volume de A, o número de mol de A, número de mol de B, número de mol de C. Tá certo? Então, nós temos aqui a equação, tá? Matematicamente, a gente conclui isso ali que está mostrado para a gente abaixo. Tá certo? E da mesma forma, o volume aqui é a somatória dos volumes. Se eu tiver em volume, eu consigo fazer aí como se fosse a somatória dos meus volumes. Ô, gente, só um minutinho, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm o livro do segundo ano ainda, né? Eu não tenho, não. Tem só o terceiro. Tem. Eu tenho. Tem, né? Quem que não tem que falou comigo? Foi o Vitor, né? Vitor Isso. Ângelo? Ah, tá. Entendi. Tá bom. Essa matéria tá no finalzinho. Vitor, você estava na escola ano passado, Vitor, ou você entrou esse ano? Eu estava no passado, mas eu não tenho mais os livros. Ah, tá. Entendi. Oi. Oi, alguém falou aí, professor? Tem alguém falando, gente? Tentando falar alguma coisa? Não, né? Tem não. Bom, vamos lá. Vamos fazer outro exemplo aqui, ó. Legal esse. Em um tanque inflável contendo 3,5 litros de gás carbônico e 2,7 litros de oxigênio a 1 atmosfera, ou seja, pressão de 1 atmosfera, tá? Foi adicionado uma quantidade desconhecida de gás hélio até que o volume total dentro do tanque atingisse 15 litros. Qual o volume parcial do hélio e sua fração em quantidade de matéria? Oh, agora foi diferente, né? E aí perguntou também a fração em quantidade de matéria, tá? Então, vamos lá, gente. O que é importante nesse exercício? Vamos lá. O que eu tenho que ver, ó? Um tanque tem 3,5 de gás carbônico, 2,7 de oxigênio, tá? Então, coloquei isso aqui de gás lá dentro. A 1 atm. Vamos fazer uma pressão aqui, não vai querer dizer nada para nós aqui. E aí, fala assim, ó, e aí foi adicionado uma quantidade de gás hélio até que o volume total chegasse em 15 litros. Então, vamos anotar os dados aqui, ó. Então, o volume total é 15 litros. O volume de CO2 é 3,5. O volume de oxigênio, de O2, é 2,7. Aí ele me faz duas perguntas. Primeiro, ele quer saber qual que é o volume de hélio. E depois, fração e quantidade de matéria. Então, primeiro vamos fazer o volume. Tá? Então, volume total é igual ao volume do CO2 mais o volume do O2 mais o volume do gás hélio, que eu não sei. O volume do gás hélio. Não sei qual que é como nós vamos descobrir. Então, 15 é igual a 3,5 mais 2,7 mais o volume do gás hélio. Tá? Então, o volume do hélio vai ser igual a 15 menos 3,5 menos 2,7. Quanto que dá isso aí? Vocês que são bons de matemática, eu sou ruim.
Vamos lá. 12. 15 menos 6,2, né? É isso? Quanto que dá aí, gente? Me ajuda? Vai dar 8,8, acho. 8,8? Eu acho que dá 9,8. 9? É? Será que eu Ah, fiz errado? deixa eu ver. É 15 menos Ah, não, é 8,8 mesmo. 6,2. É 8,8, isso mesmo. Então dá 8,8 litros. Tá? Ó, que legal, né? Então, eu tenho aqui que... Olha que interessante agora, que nós temos quando fala do... e sua fração em quantidade de matéria, tá? Isso é importante agora. Então, a gente sabe que... Ô, sacola, peraí. Ah, meu Deus. Pagou tudo. Como é que eu volto? Aqui, consegui. Então, a gente sabe que o volume do CO2 é 3,5, o volume do O2 é 2,7. Tá certo? E o volume do hélio é 8,8. Tá? Então, os três formam quanto? 100%. Não é isso? A fração molar nada mais, nada menos, gente, do que é o quê? É a porcentagem, é quanto que ele representa do volume. Tá? Então, facinho, é só fazer o percentual, né? Então, a fração do hélio, né, vai ser o quê? O volume do hélio dividido pelo volume total. Tá? Então, a fração... Deixa eu ver como é que o livro trata essa unidade aqui, peraí. Só um minutinho. Só para mim não ficar diferente do livro. Peraí. Eu entrei no lugar errado aqui. Aqui. Só fala... Ele chama de X. Então, o X do hélio. Então, vamos voltar aqui. Me perdi todo aqui. Aí. Então, o X, né, que é a fração molar, vai ser o quê? Vai ser o volume do hélio dividido pelo volume total. Tá? Então, o X vai ser igual a 8,8 dividido por 15. Quanto que dá isso aí, turma? Faz aí para mim na calculadora aí. 8,8 por 15. 0,8666. Não, mentira, falei errado. 0,58. 58? 58, isso mesmo. Isso mesmo. 6, 6 e 6 até falar que chega. Então, 59, vamos arredondar. Então, 0,59, ou seja, a fração molar, né? Isso é nada mais nada menos que o quê? O percentual, né? Quanto de hélio que eu tenho, né? Então, de 15 litros, 0,59%, né? Fração molar aí é
hélio, tá? Então, a gente calcula assim, dessa forma, facinho, tá? Tem nada de difícil aí nessas questões de pressão parcial, tá? O mais difícil é a gente lembrar lá da equação de Clapeyron, né? A gente conseguir fazer essas outras relações aí. Certo, certo? Agora, a gente entra numa parada bem interessante, tá? Quando a gente fala de lei de difusão, tá? Que é a lei de Graham, tá? O que é essa lei de difusão, professor? O que é isso, né? Vocês já chegaram, por exemplo, vocês estão no shopping, né? Aliás, eu tenho certeza, tem muito tempo que vocês não vão no shopping, né? Essa pandemia aí, a confusão e tal. Mas, enfim, você chega no shopping e vai lá naquelas lojas, lá, não sei nem se existe mais ainda. Na minha época tinha muito. A Lacqua di Fiore, né? A loja de perfume, o Boticário, essas lojas bacanas, né? Loja de perfume. Aí você chega lá no shopping, a menininha, você vai lá, entra, né? O Ambembe lá, namorando com a mocinha lá, aí vai lá comprar o perfume para namorada. Aí chega na loja assim, a menina vai e joga o perfuminho assim no ar. Rapidamente, a gente sente o cheiro, né? Rapidamente. E aquele cheiro parece que ele incendeia, né? Ele vai para todo o ambiente, tá certo? E isso que a gente chama de difusão do gás, tá? O que é a difusão do gás? O gás, ele se espalha muito facilmente em outro meio gasoso, tá certo? A gente costuma falar, gente, que a mistura gasosa é uma mistura homogênea, tá? Ela é uma mistura muito homogênea e ela se difunde, ela se espalha com muita facilidade, tá certo? O gás, diferente, por exemplo, o líquido, quando a gente, por exemplo, se a gente pega um líquido assim e joga ele no ambiente, ele cai no chão, vai ficar ali aquela concentraçãozinha de líquido, né? O sólido é a mesma coisa, né? Ele caiu no chão, ele fica ali. O gás não, se a gente soltar o gás no ambiente, a tendência das moléculas desse gás é o quê? Espalhar, encher todo o ambiente. E se esse gás for um gás cheiroso, né? Você vai sentir o cheiro desse gás, dependendo da quantidade, você pode jogar um pouquinho só, mas por um momento você vai sentir o cheiro desse gás em qualquer parte do ambiente, tá? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Gás de cozinha. Sabia que o gás de cozinha, ele não tem cheiro? O gás de cozinha, ele não tem cheiro. Não tem. Só que é obrigado, isso é obrigatório, tá? Quando está se enchendo lá o gás de cozinha, colocar um odor nele. Para quê? Para se caso ele estiver vazando, a gente conseguir perceber o cheiro. Sabia É disso? enxofre, né? Isso. Coloca lá um pouquinho de enxofre. Para quê? Para a gente poder conseguir sentir o cheiro. Porque ele é um gás que não tem cheiro. E aí, pode acontecer, por exemplo, vazou lá na sua casa, está vazando, você não está sentindo cheiro, você liga uma faísca, explode, morre, acabou todo mundo, né? Por isso que tem o cheiro, porque o gás ele tem essa tendência de efusão, né? Desculpa, difusão, que é essa tendência de se espalhar com muita facilidade, tá certo? Então, nós vamos ver aqui uma brincadeirinha aqui. Vocês sabem que eu gosto de ver essas brincadeirinhas? Cadê você? Por que você não quer abrir? Espera aí, gente. Não quer abrir, não. Agora abriu. Aqui, ó. O que é a efusão? Tá? Eu vou colocar dois gases diferentes, 100 partículas de cada um. Tá? Aqui um centro de massa. Vou mostrar para vocês aí uma taxa de fluxo. Cronômetro não. Tá? Aí, ó, tem dois gases que estão separados aqui. Separados. Se eu remover esse divisor, olha o que vai acontecer. Rapidamente, ó, ele começa a se misturar, tá?
vai chegar um determinado momento em que a gente vai ter a mesma quantidade de um lado, eu vou ter do outro. Tá? Aqui em cima me mostra aqui em cada lado quanto que eu tenho de cada um, tá vendo? Ele é proporcional, ou seja, o gás ele funde, né? Ele difunde, ele se espalha com muita facilidade. Vai chegar um determinado tempo que eu vou ter exatamente 50-50. Tá? Então, isso é a difusão do gás. O gás ele se espalha com muita facilidade. Tá? Se espalha em um ambiente. Independente do tamanho do ambiente, ele vai sempre se espalhar. Ele vai procurar expandir o seu caminho, né? E aí a mistura ela fica o quê? Proporcional. Olha que legal, né? Interessante, que vocês veem aqui, ó. Ele vai buscar sempre tá proporcional. O que tem de um lado, tem do outro. Aqui. Busca uma proporcionalidade. Interessante, né? Isso aí representa aí uma difusão de gás, tá? O gás difundindo. Bom, não vamos esperar dar o equilíbrio, não, mas vocês vão ver, já está quase, ó. Daqui a pouquinho vai ficar 50-50. 50 de cada um, 50 do outro. Tá? Isso aí é a difusão do gás. Legal, né? Gosto demais dessas coisas. Então, gente, e aí a gente tem a gente tem também o fenômeno da efusão. Então, a difusão é o quê? O gás, ele se espalha. Né? É igual aquele cheirinho de banheiro, né? A pessoa vai lá, primeiro incendeia o banheiro, né? Aí depois vai lá e aperta aquele negocinho lá, fica tudo cheiroso, né? Uma espirradinha que dá, porque o quê? O gás difundiu, né? Tanto o gás bacana quanto o outro gás também difunde. Enfim, e aí nós temos a efusão, tá? O que é efusão? A efusão, ela é parecida com a difusão, tá? Só que a efusão é como se um gás estivesse vazando através de pequenos orifícios ou de parede porosa, tá? Vocês já foram crianças aí, com certeza vocês já foram em festa de aniversário de criança, né? Vocês também já foram crianças, com certeza. Tem aqueles balões, né? Aqueles balões bonitinhos e tal. Você sopra o balão. 2 dias, aquele balão tá murcho. O balão não está furado. O que aconteceu? É a efusão do gás. O gás que estava lá dentro, ele faz o quê? Ele sai pelos orifícios que tem dentro do balão, que tem lá na borracha, tá? Então, tem alguns gases que têm esse comportamento, tá? Que tem esse comportamento. E esse comportamento, ele é muito mais visível nos gases que têm baixa densidade, tá? Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Aqui, ó, o exemplo, ó, o gás hélio, né? O gás hélio, aquele gás lá que fica nos balões que enche nos parques, né? Que o Gabriel, quando era pequenininho, ele pedia pro pai dele, papai, compra para mim, compra para mim. Aí ficava aquele balãozinho subindo, assim, né? Aí depois de 2 dias o balão estava vazio, né? Por quê? Porque o gás, ele não furou nem nada, mas ele teve esse processo da efusão, né? Ele escapou pelos orifícios que tinham através, né, na borracha lá, no plástico desse gás. Tá certo? Ô, gente, antes da gente falar de lei da difusão de Graham, essas técnicas, isso que foi tanto a efusão quanto a difusão, foi muito importante, principalmente, vocês já ouviram falar da hemodiálise? Alguém já ouviu falar? Hemodiálise? Já. Hemodiálise é um tratamento que as pessoas fazem, né? Normalmente quem tem problema no rim, né? A pessoa que tem problema no rim, ele tem esse problema que o rim não consegue filtrar substâncias, né? E esses estudos sobre difusão e sobre efusão, eles são estudos que são, como é que eu posso falar? Que são base, tá? Base teórica para o funcionamento dos aparelhos de hemodiálise,
tá? Próxima aula eu vou mostrar para vocês um videozinho que tem no livro de vocês, no livro online, que fala um pouquinho sobre hemodiálise, tá bom? Mas agora nós vamos fazer chamada. Vocês sabem que eu adoro fazer chamada. Saber quem está aqui, né? Prestigiando o professor. Vamos lá. Amanda Duarte. Presente. Arthur de Paula. Arthur Vinícius. Bruna. Camila, desculpa. Clara. Presente. Clarice. Presente. Alguém falou comigo no chat aqui, peraí. O chat não apareceu. A Bruna está presente. Tem que falar, Bruna, que senão no chat é mais difícil. Eduarda. Presente. Edviges. Presente. Elisa. Presente. Gabriel. Presente. Gabriele. Presente. Gladson. Ismael. Jennifer. Larissa. Lívia. Presente. Mariana. Presente. Mateus. Presente. Rian. Samuel. Presente. Tawane. Presente. Vitor Ângelo. Presente. Vitor Gabriel. Presente. Wambembe. Presente. Yasmin. A Larissa falou, professor, meu microfone não ligou. Tá bom, Yasmin não está. E a Larissa está. A Ismael agora levantou a mão também. Larissa. Deixa eu ver quem mais. Jennifer. Tem que responder, gente. Tem que responder. Cadê a Jennifer? Aqui. Deixa eu ver quem mais aqui. Beleza. Gente, bom intervalo para vocês, porque 20 minutinhos, às 10 em ponto, estaremos de volta aí. Tá bom? Beijos. Falou. Falou.